Reynold Stefanes, nascido em agosto de 1939 em Porto União. Filho de Lili e Oswaldo Stefanes. Economista, formado pela Universidade Federal do Paraná. Professor universitário com cursos de pós-graduação e extensão em diversas universidades do Brasil e exterior. Entre outros cargos públicos, foi secretário da Fazenda de Curitiba entre 1966 e 1967. Secretário da Agricultura entre 1979 e 1982. No Ministério da Agricultura, foi subsecretário de Planejamento e Orçamento, diretor do INCRA. No Ministério da Educação e Cultura, foi secretário de apoio. Foi presidente do INPS e do INAMPS. Tem 3 obras publicadas sobre Previdência Social no Brasil. É deputado federal em seu 4º mandato. Pertence aos quadros do PFL do Paraná e desde 1992 é ministro de Estado da Previdência Social. Este é Reynold Stefanes, convidado de hoje da Sala Exclusiva. Nós vamos essa noite trazer o ministro Reynold Stefanes, ex-presidente do INAMPS, do INPS, uma atividade política, administrativa em Curitiba, no Paraná, ministro de Estado, deputado federal, já por 4 legislaturas. Boa noite, ministro Reynold Stefanes. Conosco na condução desse programa, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Reynold Stefanes foi nomeado funcionário da Prefeitura de Curitiba como economista em 1963 e formou a equipe do Ivo Azua, do plano diretor de Curitiba. A equipe formada por Jaime Lerner, Lubomir Fischinski, Gandolfi, Luiz Fortes Neto e uma série assim, de economistas e engenheiros. E participou ativamente do plano diretor da cidade de Curitiba. E é sobre esse assunto que nós queremos falar com o atual ministro, Reynold Stefanes. Sobre isso, como é que foi o seu trabalho em Curitiba, dentro daquela equipe que organizou o plano diretor, que até hoje funciona dentro de Curitiba, ministro? Eu só gostaria de acrescentar 2 nomes que foram extremamente importantes, que influenciaram muito a minha carreira, o meu aprendizado na época, dentro daquela equipe que tratou do plano diretor de Curitiba, que era a Franchetti, esposa do Carlos Rispiter, que era a engenheira que compunha essa equipe, e da Dulce Aquino, que também compunha essa equipe. Mas foi uma experiência muito boa. Eu passei naquela época a ter grandes noções em termos de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano, enfim, desse espaço físico onde vivem as pessoas. Naquela época tinha sido contratada uma empresa francesa com sede em São Paulo para ajudar a montarem o então plano diretor de Curitiba. Eu diria que foi uma grande experiência. Eu até fui uma das pessoas que fiz a exposição na parte econômica do primeiro plano diretor de Curitiba. Por coincidência, era exatamente o dia em que nascia o Júnior, que hoje é secretário de Estado. Me lembro que não pude comparecer ao parto porque eu estava na televisão fazendo esta exposição. Eu perguntaria, se você me permite, como um dos integrantes da equipe que formulou o plano diretor de Curitiba, que estabeleceu as regras, as vigas mestras do encaminhamento da nossa cidade, guardando evidentemente as diferenças de tempo, como nós vemos Curitiba daquele tempo e a Curitiba de hoje. O que esse plano diretor levou a fazer de positivo, o que deixou de ser feito? Eu acho que Curitiba tem uma história, tem uma tradição de planejamento. Quer dizer, ela tem sido uma cidade sempre ordenada. Não significa que ela teve grandes planos. Os maiores planos foi o plano Agache na década de 40 e depois esse plano que de 1964, 65, quando logo em seguida surgiu o IPUC como uma instituição permanente de planejamento de Curitiba. Então Curitiba, primeiro, tem essa grande vantagem de ter tido uma tradição de se organizar a cidade através de um direcionamento mínimo. Não haviam grandes planos, mas sempre havia um direcionamento. Além disso, Curitiba é uma cidade que também tem uma outra tradição importante. Ela, historicamente, é uma cidade bem administrada. Ela sempre teve sorte com bons prefeitos. Então, sempre houve continuidade. Não só nos períodos chamados Jaime Lerner, Saul Raiz, Ney Braga, como tantos outros grandes nomes que Curitiba teve. Alternância de poder de um partido por outro, governo, situação. Mas sempre com bons prefeitos, com raríssimas exceções. Então, Curitiba tem essa. Hoje, Curitiba tem muito pouco a ver com aquela Curitiba
que a gente conheceu 30 ou 40 anos atrás. Não obstante, quando digo pouco a ver, a sua vida histórica, os seus centros históricos foram preservados. Aquela vida mais de comunidade, de se manter determinadas, por exemplo, a Rua 15, ela foi mantida praticamente como ela era. Então, há uma harmonia muito grande entre aquilo que é moderno, aquilo que o desenvolvimento requereu e a manutenção daquela tradição, daquela história de Curitiba. Ministro, depois daquele período dentro da prefeitura, o senhor aí foi candidato, depois disso foi candidato a deputado federal em 78, isso? Quando o então prefeito Ivar Zua foi ser ministro da Agricultura, eu fui para Brasília naquela época. Brasília primeiro. E acabei ficando em Brasília. Ele retornou e eu fiquei. E depois ocupei vários cargos, inclusive a presidência do INPS e do INAMPS, e mais tarde, em 78, que eu fui candidato pela primeira vez a deputado federal. E aí até tem um fato muito curioso, porque eu era sempre um profissional, eu era um técnico, eu não era considerado, entre aspas, político. E eu me lembro que eu fui, então, conversar, a primeira pessoa foi o Saul Raiz, era prefeito, então, de Curitiba, disse, olha, eu sou candidato a deputado federal. E como Jaime Caneira, governador também, eu sei que me dirigia a várias pessoas e havia quase que uma unanimidade em dizer, olha, mas o senhor não tem característica para ser político, o senhor é um técnico, o senhor não tem condições de ser político, não se meta nisso. E eu, ao contrário, disse, não, se eu acho que alguma coisa tem que ser mudada, tem que ocupar espaço, tem que participar. Acho que todas as pessoas devem participar do processo político. É o processo político que desenvolve a democracia, que desenvolve as decisões num país, pelo menos em modelo democrático. E acabei naquela época surpreendendo com uma votação de quase 100 mil votos. Foi o terceiro mais votado do seu partido, que era a Arena na época. Na época os mais votados foram, na minha frente, só dois. Só dois, o Arnaldo Busato, que afinal era aquela quase que lenda no Paraná, a grande liderança, e o ex-governador Paulo Pimentel. Passado quase 20 anos desse primeiro episódio eleitoral, o que prevalece no reino de Stefanes hoje? O técnico ou o político? Não, eu acho que aprendi muito, porque a Câmara Federal, e você esteve lá, aquilo é uma escola, porque ali você acaba conhecendo o Brasil e acaba conhecendo todas as formas de pensamento que nós temos no Brasil, já que o Congresso é o corte da sociedade, o corte médio. Então eu acho que é um exercício muito importante, quer dizer, se aliar essa condição de técnico, né, com as necessidades políticas que nós temos ao desenvolver determinada atividade ou determinado programa. Agora, eu não perdi, sobre determinados aspectos, a minha origem como pessoa. Quer dizer, a minha origem, a minha simplicidade, a minha forma de ser, enfim, essa não mudou. E a parte técnica, como disse também, eu acho que ainda mantive grande parte dela. O senhor, como deputado federal, participou também do governo Ney Braga, o segundo governo Ney Braga, na Secretaria da Agricultura, que eu me lembro bem, até tivemos um contato naquela oportunidade. Eu fui secretário da Agricultura do Ney Braga. E ali também todo mundo me perguntava, como é que você vai ser secretário da Agricultura se você antes dirigia o INPS e o INAMPS? Mas eu, antes disso, eu havia sido secretário do Ministério da Agricultura em Brasília, tinha trabalhado no INCRA, etc. Então eu sempre dividi a minha atividade profissional na área agrícola de um lado, em determinados períodos, e na área de previdência e assistência médica do outro. Deixa-me valer dessa colocação que foi feita, Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, diretoria do INCRA. Vamos conversar um pouco sobre essa questão agrária rapidamente, porque hoje a ênfase do seu trabalho está voltada, evidentemente, para a Previdência. Como é que nós resolvemos essa questão no Brasil? A questão agrária sempre foi uma questão complicada. Terra não falta, dinheiro não falta, falta o quê? Vontade política? Não é, e nem vontade política, quer dizer, há vontade política. Evidentemente que quem assume um governo, quer dizer, um ministro da reforma, ou antes um ministro da agricultura, ou um presidente da república, evidentemente que ele não quer conflitos. Evidentemente que ele quer resolver o problema. Agora as coisas não são tão simples quanto elas são colocadas perante a sociedade. Porque uma coisa primeiro nós precisamos de uma política agrícola que consiga manter de forma rentável e lucrativa no campo as pessoas que estão no campo. Porque muitas vezes nós estamos assentando milhares de pessoas por um lado e por outro lado milhares de pessoas estão deixando o campo porque não conseguem desenvolver uma agricultura de competição. E o Paraná tem vivido isso nos últimos momentos, nos últimos anos. Exatamente. E o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, parte de São Paulo são bem característicos
deste aspecto. Porque aquela agricultura do passado, com uma enxada nas costas, com uma foice na mão, isso não existe mais. Quer dizer, hoje você tem que produzir trigo dentro de um nível de produtividade elevado, porque senão vem o trigo argentino, se importa o trigo argentino. Quer dizer, o milho, para que se possa produzir um frango barato, o milho tem que ter uma alta produtividade e custos baratos de produção. Então, a agricultura comercial, ela exige muito capital, ela exige muita tecnologia. Então, a primeira questão é você ter uma política agrícola que consiga manter as pessoas que já estão no campo. A segunda é que se consiga distinguir o que é um chamado trabalhador sem terra e um agricultor sem terra. Porque não é simplesmente dar terra a alguém. Ele não vai ter condições de produzir dentro dos níveis necessários para se sustentar, para produzir excedentes e poder comprar aquelas suas necessidades. Porque quantos sacos de soja ele precisa produzir, por exemplo, para comprar um par de sapato? Ou quantos sacos de soja ele precisa para poder pagar seu aluguel? Enfim, quer dizer, há uma necessidade muito maior do que simplesmente se imaginar que vamos pegar, desapropriar terra e vamos distribuir terra. Essa coisa é muito mais complexa. E vem 20 anos, né, ministro? Só que vem 20 anos. Eu me lembro muito bem no governo de João Goulart, em 61, o próprio Ney Braga, governador do estado, hein, mostrei ainda naquela oportunidade uma carta dele, que ele falava em reforma agrária. Em 61, já e antes disso também. O senhor acha que esse governo, o Fernando Henrique, o senhor participa, vai resolver definitivamente o problema da reforma agrária? Não, eu diria que resolver não, porque senão nós estaríamos sendo otimistas demais em relação a um assunto que é difícil. Mas eu acho que pelo menos você tenta avançar, como já em outras épocas se tentou avançar, tenta se minimizar esse tipo de problema. O senhor não está aumentando muito o volume dessas reivindicações e o término disso não está sendo demorado? Mas isso também vem um pouquinho da questão da crise nas cidades, porque hoje nós temos crise nas cidades. Então uma coisa, quer dizer, acaba puxando a outra. Quer dizer, o país está estabilizado em termos de desenvolvimento, quer dizer, não está crescendo, nível de empregos não está crescendo, principalmente o nível de emprego formal, até que postos de empregos não formais, até que estamos gerando, principalmente no setor de serviços, de prestação de serviços. Mas, de forma geral, a questão do emprego é uma questão muito grave. Tanto que pesquisas feitas agora há pouco tempo demonstram que a preocupação número 1 do brasileiro, a número 1, não é saúde, não é justiça, não é segurança mais. A número 1 hoje é emprego. Quer dizer, ele se preocupa em saber se ele vai ter emprego amanhã ou não vai ter emprego. Mas ainda nessa questão agrária, há um fato que começa a tomar vulto e, evidentemente, trazer preocupação de toda a ordem. Ministro da Previdência, instalado em Brasília, correndo o Brasil todo, ainda assim, estou certo que não deixou de ter seus olhos permanentemente voltados para a sua terra, para o seu estado, para o Paraná. Nos últimos anos, e nos poucos últimos anos, o número de pessoas, e o Paraná é um estado fundiariamente bem arrumado, mas de repente o número de pessoas que começou a perder propriedade, a vender propriedade, aumentou e se aumenta consideravelmente. Paralelamente, o Paraná, que também tinha alguma tranquilidade com relação à questão de invasões e do movimento sem terra, passa a ser assediado com muita insistência. O número de invasões que ocorrem, o que estão ocorrendo no Paraná nos últimos tempos, é alguma coisa enfática. Como o governo federal está olhando isso? Se o Paraná, que tem toda essa organização, que vinha num bom caminho, sem essas preocupações, começa agora a sentir as aflições, como o governo federal vê isso? Como vai resolver o problema aqui? Como prevê que as coisas possam se desdobrar? Uma das formas de ação do governo é descentralizar o máximo possível as suas ações. Quer dizer, não é possível imaginar que de Brasília, com técnicos que muitas vezes têm uma mentalidade muito urbana e uma mentalidade muito centralista, conheçam as realidades de todo o país e consigam atuar com a velocidade, a necessidade e a rapidez, a velocidade, com suas ações aonde elas são necessárias. Então, quer dizer, uma das formas que o atual ministro está tentando é jogar a coisa mais perto dos municípios possível, porque eles conseguem com muito mais rapidez tomar conhecimento do que está se passando, aí apenas dar um auxílio técnico e financeiro para isso, ou mesmo os governos estaduais que passam a ser grandes responsáveis por estas questões. Mas, de qualquer forma, vamos sempre voltar, é uma coisa um pouco difícil de ser equacionada com a rapidez necessária. Nós já falamos, então, sobre a Secretaria da Agricultura, deputado federal, 82, novamente reeleito deputado estadual, agora, em 82, mudou de partido, evidentemente, com a extinção da arena do MDB. O
O senhor passou por PDS e foi deputado federal. Sua atuação como deputado federal na Câmara naquele período de 82 a 86. Não, eu sou uma pessoa que tem apresentado muito pouco projeto de lei. Eu talvez em todo o meu período tenha apresentado 2 ou 3 projetos de leis. Até porque eu acho que o problema brasileiro não é um problema de lei, eu acho que lei nós temos em excesso. Quer dizer, os nossos problemas se colocam um pouquinho em outra linha. Mas a minha atuação sempre foi uma atuação mais profissional, mais técnica, menos no chamado corpo mais político da Câmara, tanto que eu fui presidente de comissões importantes, como a Comissão de Finanças, fui presidente da Comissão de Economia, fui presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara, fui presidente do Plano Real, da comissão que analisou pela primeira vez o Plano Real, fui relator de algumas matérias importantes, eu fui o primeiro relator do Código de Marcas e Patentes, eu apenas passei a relatoria depois para um outro deputado quando fui designado ministro. Então meu trabalho na Câmara sempre foi um trabalho mais vinculado a projetos mais técnicos e fui inclusive relator de uma comissão especial de reforma agrária também. O senhor, com toda essa passagem na Câmara, o senhor não ficou meio decepcionado em 86, quando não conseguiu se reeleger e não pôde participar da Assembleia Nacional Constituinte, da nova Constituição, que o senhor seria muito útil naquela oportunidade? A sua ausência na Constituinte não teria contribuído também para que se criasse, que hoje vocês rotulam ele, corporativismo, não é? Que se incorporou à Constituição e que agora é uma dificuldade terrível de suplantar isso, de eliminar isso? Não, eu acho que eu fui uma daquelas vítimas do chamado Plano Cruzado, né? Porque o Plano Cruzado, naquela ocasião, só elegia gente vinculada ao PMDB, né? Mesmo o Paraná, dos 30 deputados, à época, fez 25 vinculados ao PMDB. Todo o Brasil? Praticamente todo o Brasil. Como também havia um clima, altamente favorável à reforma constitucional e criou-se aquela condição que a reforma constitucional resolveria todos os problemas brasileiros. Quer dizer, aí a minha participação ou não teria feito nenhuma diferença para alterar aquele quadro, a minha, como talvez de centenas de outros que não se reelegeram naquele período. Porque havia toda uma crença e criou-se esse clima a nível nacional de que vamos alterar a Constituição, vamos colocar no papel e isso vai resolver os problemas brasileiros. E aí acabou se fazendo essa Constituição hoje de difícil execução e que nos cria tantos problemas, né? Em outras palavras, a culpa de tudo isso é do PMDB. Que acabou, por maioria que tinha no Congresso Nacional, realizando a Constituição que está aí. E um puxão de orelha naqueles que, não era, se entende isso, aqueles que participavam do PMDB à época da Constituição. Deixa o Fernando Henrique Cardoso de lado aí, ministro. Mas vamos puxar o assunto um pouco para a área da Previdência. E eu gostaria de fazer, ministro, chamando um convidado nosso para lhe dirigir uma pergunta. Durante os nossos programas, nós convidamos algumas pessoas e elas gravam as suas perguntas. Então, a primeira delas, do vereador Natálio Estica, vereador de Curitiba. Que, aliás, é primeiro suplente de deputado federal também do PT. A pergunta que eu vou fazer não é exatamente da sua pasta, mas eu quero aproveitar a sua experiência. O que é que o senhor acha que tem que ser feito para que nós possamos, de vez por todas, acertar o problema do SUS, que não atende necessariamente as famílias de baixa renda, não atende os donos de hospitais? E pergunto ainda, o que é que o senhor acha desses planos de saúde privada, que cobram caro, não atendem em todas as doenças e estão cobrando mais do que a inflação ultimamente? As reclamações são muitas. E aproveito para lhe dar a oportunidade que o senhor responda se procede o boato que tem de que a sua família é vinculada a esses planos de saúde privada, mais precisamente a 1000. E se for verdade, se o senhor não acha que eticamente não é correto esta ligação da sua pasta exercida no Ministério da Previdência e a sua família com um plano de saúde privada. Muito obrigado. Primeiro tem que informar o nobre vereador que o Ministério da Previdência Social não tem absolutamente nada a ver com planos de saúde. O problema de plano de saúde é problema com o Ministério da Saúde. Portanto, não há nenhum problema ético em relação a esse assunto, até porque eu sou uma pessoa séria. Até por isso. Tá? Quer dizer, não misturaria uma questão profissional o exercício de uma função. Por outro lado, também temos que considerar, e aí talvez isso
não se vincule bem ao pensamento do nobre deputado pela sua ideologia, que no Brasil existe uma atividade privada. O Brasil é um país onde predomina a livre iniciativa e a atividade privada. E os planos de saúde existem no Brasil, atendem 35 milhões de pessoas e não há nenhum mal se eu tenho eventualmente um membro da minha família que trabalhe numa empresa privada ou numa empresa que trate de saúde. No caso específico, eu tenho um filho que está licenciado desta empresa, que entrou nessa empresa exatamente quando eu sequer era deputado federal. Ele trabalha 10 anos nessa empresa, como ele podia estar trabalhando em qualquer outra empresa. Eu não tenho nenhuma participação acionária sob nenhuma hipótese com nenhuma destas empresas, salvo um plano de saúde que eu também tenho, e acho que esse é o direito que qualquer cidadão tem. Quanto ao funcionamento do SUS ou não funcionamento do SUS, eu acho que o nobre vereador tinha que perguntar um pouco mais às próprias pessoas vinculadas à sua condição política, porque quem vem conduzindo o SUS desde 86 são exatamente as pessoas mais vinculadas ao pensamento político no qual milita o vereador. Eu diria que, efetivamente, o SUS, em grande parte pelo Brasil afora, talvez não no Paraná, talvez não em São Paulo, mas em grande parte, ele não conseguiu atingir as finalidades para o qual foi criado. E até pelo seu mau funcionamento, ele ajudou a desenvolver as chamadas medicinas alternativas ou as chamadas medicinas de grupo. Até porque se ele funcionasse bem, não teríamos necessidade de nos socorrermos de plano de saúde. E nesse período, praticamente, o SUS vem sendo implantado, defendido, e as conferências nacionais de saúde vêm sendo dirigidas exatamente pelos membros do partido ao qual se vincula esse vereador que nos fez a pergunta, ou correlatos a ele. Nós vamos fazer uma pausa na nossa programação, voltamos logo em seguida com sala exclusiva e o ministro Reynolds Stephens. Voltamos com sala exclusiva e essa noite a presença do ministro Reynolds Stephens. Tratamos no bloco anterior de vários assuntos e várias questões. Vamos tentar nos fixar agora na questão da Previdência. Aprova projeto, desaprova projeto, aprova emenda, desaprova emenda, passa, não passa. Rapidamente, um retrato da situação do que se propõe hoje na Previdência e como se encontra isso. Enéas, eu acho que a primeira colocação que a gente poderia fazer é que, quando se propõe uma reforma, não está se tentando propor uma maldade. Quer dizer, se propõe uma reforma porque se chega à conclusão de que temos necessidade de alterar o curso das coisas, ou temos necessidade de organizar uma determinada situação, ou de dar uma linha mais correta. No caso específico da Previdência Social, ela vem sendo mal construída ao longo de décadas. E é uma Previdência Social que não resiste durante muito mais tempo se continuar da forma que ela está colocada. Agora, não há nenhuma dúvida que é um assunto complexo, que é um assunto difícil, que é um assunto que atinge pessoas. E como atinge pessoas que hoje contribuíram durante muito tempo, foram se aposentar com idade avançada e se aposentaram com valores muito baixos. Como também temos pessoas que contribuíram muito pouco, se aposentaram muito cedo e com valores muito elevados que não tem nada a ver com o valor que eles contribuíram. Então, o que há, de fato, é uma desigualdade muito grande perante a Previdência Social. Nós temos um regime INSS que atinge 90% da população e nós temos centenas de regimes paralelos ou critérios paralelos dentro de regimes, que atendem menos de 10% da população e que gastam mais do que todo o regime INSS. E são regimes normalmente vinculados a municípios, a estados, ao governo federal,
assembleias legislativas, determinadas categorias na área do judiciário e assim por diante. Então, há uma necessidade de se organizar tudo isso e se fazer uma previdência social considerada correta nos padrões técnicos e doutrinários que praticamente todo mundo adota. Quer dizer, e uma previdência que dê certeza para as pessoas que hoje estão aposentadas que nós vamos ter dinheiro para pagar as suas aposentadorias dentro de 5, 10 ou 15 anos. Mas as teses propostas pelo governo, as propostas de emenda do governo, estão esbarrando no Congresso Nacional. Agora também imaginar que a maioria do Congresso Nacional não se afine com uma proposta de evolução, de melhoramento, como é que a gente pode pensar isso, ministro? Tem havido muita dificuldade em conseguir se explicar. Ou prevalece a outra tese, como é que chama lá? O toma lá da cá. Não, eu acho que não é bem essa questão. A verdade, sim, é de que pouco tem se discutido a questão previdenciária no seu mérito, na sua questão técnica, na sua questão doutrinária, na sua questão fundamental. O que tem sido feito muito, quer dizer, as pessoas votam a favor ou contra por razões que muito pouco têm a ver com um bom projeto, e sim por razões ou ideológicas de princípio, ou porque são oposição e tem que votar contra qualquer coisa que o governo apresenta, ou por razões políticas as mais diversas possíveis, às vezes até questões locais ou regionais, quer dizer, estados inteiros onde todos os deputados votam contra por uma questão localizada naquele estado, ou mesmo determinados partidos ou até grupos que são vinculados a determinadas corporações. Quer dizer, por mais que a consciência diga, aquele deputado, mas eu tenho que votar, eu não posso manter tal privilégio, mas como ele é oriundo daquela corporação, ele não tem como votar contra aquilo. Então ele acaba não votando corretamente. Então, evidentemente, é uma questão também muito difícil de se equacionar no curto prazo. Eu acredito... Ministro, me permite uma parte. O ministro é do Paraná, nosso aqui do Paraná, ministro da Previdência. Nós temos 30 deputados federais do Paraná. Como é que esses deputados nossos aqui do Paraná têm lhe dado total apoio, todos eles, ou tem alguns que não lhe apoiam nesse projeto de regulamentar a Previdência no país? Não, você tem partidos, por exemplo, que votam por razões filosóficas contra ou até por serem oposição. É o caso do PT e o PDT, o próprio PDT, do Jaime Lerner, vota contra sempre. Do Paraná? Do Paraná. Não obstante que um dos grandes problemas, eu acho que do governo do Paraná, como de outros estados sem já problemas mais graves, é gastar praticamente toda a receita da sua arrecadação para pagar funcionário trabalhando e funcionário aposentado. E no futuro, dentro de 5 ou 10 anos, esta conta não terá mais como ser paga com recursos desses tesouros, ou seja, estados e municípios vão ter déficits muito grandes, o que já acontece em parte hoje. Mas, não obstante isso, que existem alguns partidos que votam contra sempre, não entram, nem sequer entram no mérito. Quer dizer, o que eu acho que é ruim para o país. Agora, de maneira geral... Mas respeitar também a posição filosófica e ideológica de outro, sim, não é? Mas a base de sustentação do governo na bancada do Paraná, volta e meia, dá uma... mas eu diria que ainda é uma das melhores bancadas, é a do Paraná, uma das melhores bancadas. Em termos de apoiamento? Em termos de apoiamento, é onde nós tivemos o maior índice de apoio. Eu acho que no Brasil foi a bancada. Bom, isso é importante também, porque o ministro é do Paraná. Mas o ministro falou muito de que as aposentadorias estão prejudicando e tal. Mas e a corrupção? Também não prejudicou muito, não tirou muito dinheiro na Previdência Social também? Sim, nós temos, veja bem, nós temos várias questões, claro. Nós temos problemas de sonegação ainda, nós temos problemas de ineficiência na arrecadação, nós temos problemas ainda de fraudes. Ainda existe? Ainda existe problema de fraude. Apesar de forte, ministro? Apesar do trabalho que vem sendo feito, eu diria que hoje o nível de fraudes é 1/5 do que era há 3 ou 4 anos atrás. Mas ainda existe. E ela tem que ser combatida, primeiro, revisando tudo que foi passado para excluir o que daquilo é fraude e criando mecanismos que evitem que a fraude volte a acontecer. Mas isso está sendo feito. Agora, isso também são procedimentos bastante demorados. Agora, independente disto, não justifica que você tenha regimes que aposentam pessoas com 60 anos de idade com salário mínimo, que é o caso do rural, e, por outro lado, pessoas com 40 anos de idade ganhando 100 salários mínimos sem contribuir para isso. Mas isso não tem jeito, só na reforma? Só na reforma. A reforma normaliza isso. Só na reforma, porque grandes questões dessas são constitucionais.
Porque o Brasil é um daqueles países que procurou constitucionalizar tudo, tudo. E parece que essa mentalidade continua até hoje. Tudo tem que ser constitucionalizado. Enquanto a Alemanha, que é o país mais organizado em previdência social no mundo, a Constituição tem apenas 2 itens. No Brasil, nós temos mais de 100 itens na Constituição. Ministro, vamos procurar entender uma coisa. Se 90% dos segurados da Previdência estão dentro daquilo que se poderia achar razoável, ou até menos do que isso. E nós sabemos que até menos do que isso. Então, a larga maioria, a grande maioria, até sofre com o que a Previdência lhe coloca à disposição. Uma minoria, 10% ou menos do que isso, é que se não completa. Não seria mais fácil, até como técnica parlamentar, técnica legislativa, trabalhar exclusivamente nessa minoria do que abarcar tudo isso, todo esse universo, recebendo reações dessa natureza? Não, mas basicamente o que está se fazendo é isso. Basicamente, as reações são das corporações estatais, são das corporações dos servidores públicos, nas suas várias categorias. Quando a gente nota as emendas hoje apresentadas... Mas o próprio funcionário também, ministro? O próprio funcionário está nesses 90% também. A grande maioria do funcionário público está nos 90%. Não, o problema do funcionário, ele não está nos 90%, ele tem regimes especiais. O problema do funcionário não é discutir hoje se um funcionário, que uma grande maioria, é verdade, está em valores baixos, o problema é com que idade ele se aposenta. Quer dizer, então não adianta eu aposentar um funcionário com R$200, que é um valor baixo, né, e com 37 anos de idade ou com 40 anos de idade. Quer dizer, o problema está nisso, então você tem que alterar também sobre a questão do tempo em que ele vai participar como servidor. Porque a questão é muito simples. Por exemplo, manteve-se inicialmente que a aposentadoria no serviço público brasileiro poderia ser com 50 anos de idade. E veja que o servidor público vive em média 80 anos de idade, é aquele que atinge a idade de aposentadoria. São dados do IBGE. Então, se ele trabalha dos 20 aos 50, ele trabalhou 30 anos. Ele vai viver em média mais 30. Vamos supor que ele teria que contribuir para pagar sua própria conta nos primeiros 30 anos que ele trabalhou. Para viver mais 30. Qual seria a contribuição que ele teria que fazer? 100% do que ele ganhou. Mas a sua ideia é 55 anos. Não, sim, a ideia teria que ser no mínimo 55 anos, porque não há a menor possibilidade de se manter o quadro atual. Até porque, Sebastião, nós temos hoje mais funcionários aposentados, por exemplo, na área federal, do que funcionários trabalhando hoje já. Temos algumas categorias, temos uma categoria muito curiosa em Minas Gerais, onde naquela categoria temos 550 pessoas aposentadas e apenas 22 trabalhando. Quer dizer, então nós estamos chegando numa situação, não é que alguém seja contra, que alguém se aposente cedo, que alguém ganhe bem, não. O problema tem que ver como essa conta será paga e quem está pagando essa conta. Então você tem que chegar a uma harmonia, você tem que chegar a um equilíbrio dentro disto. É interessante, um debate muito simples que houve, e finalmente, depois de 1 ano e meio, conseguiu ser aprovado, surpreendentemente, há 2 ou 3 dias, era dar um teto máximo de aposentadoria. Não admitia-se no Brasil um teto máximo de aposentadoria. Inclusive, a Comissão de Justiça da Câmara tinha derrubado. Houve um acordo de líderes que não aceitavam o teto máximo. Não. E o teto máximo que nós propusemos na época era R$ 8.500 como teto máximo de aposentadoria. Veja bem, R$ 8.500, sendo que 95% do brasileiro está ali com 2, 3, 4 salário mínimo, né? Mas, mesmo assim, então, esse teto é R$ 8.500. Aí alguém me perguntaria, bom, qual é o teto máximo na Alemanha, se no Brasil é R$ 8.500? A Alemanha, que é um país rico, diz, eu não tenho condições de pagar mais de R$ 4.500. O teto máximo lá é R$ 4.500. E o Brasil discute se o teto vai ser R$ 8.500, 10, 12 ou não vai haver teto. Porque tem gente aposentada com 10, 15, 20, até 30 mil reais por mês. Ministro, eu queria... Bom, em primeiro lugar, eu quero informar que eu me aposentei com 57 anos de idade. Mas, ministro, nós voltamos um pouquinho à corrupção. Eu quero lembrar o problema do cartão magnético. O senhor vieram fazer umas reclamações a mim, que a devolução do cartão magnético, quando a pessoa falece, ela é recebida por qualquer funcionário do INPS. Qualquer um recebe da Previdência Social. Sem recibo, sem nada. Pessoas entregaram uma funcionária, ele pegou o cartão e ficou com ele. O senhor não acha que isso é motivo de uma corrupção? Sim, isso também leva à corrupção.
Isso houve aqui em Curitiba, diversos casos aqui em Curitiba. Só que agora nós temos um controle sobre todos os óbitos emitidos pelos cartórios. O cartório é obrigado a nos mandar os óbitos e nós imediatamente fazemos o rastreamento dos nossos computadores e damos baixa. Mesmo que alguém fique com o cartão, não recebe mais. Não há perigo nenhum? Não há mais nenhum perigo. A reforma da Previdência tem recebido no Congresso Nacional, particularmente na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, tem recebido uma resistência muito grande, a ponto do governo estar sofrendo e ter sofrido sucessivas derrotas nas votações que foi submetido lá. Por informações jornalísticas, se diz que o governo resolveu abandonar o esforço que estava fazendo na Câmara e deixar que o projeto saia da Câmara Federal de qualquer maneira e vá ao Senado. E o Senado aí daria uma forma mais harmoniosa com aquilo que pensa o Poder Executivo. Mas também se diz que o Senado estaria a ponto de encampar um projeto de reforma administrativa do senador Roberto Freire. Primeiro, há muita desinformação em relação a isso. O PT apresentou um projeto. Como anteriormente, o deputado Eduardo Jorge do PT também havia apresentado um projeto assinado por praticamente todos os deputados do PT, mas que mais tarde eles não aceitaram este projeto. E o projeto, tanto o projeto apresentado pelo Freire, Roberto Freire, como pelo PT na Câmara, eu assinaria esses projetos, desde que tirassem deles alguns artigos, porque são projetos, sob o ponto de vista político, muito inteligentes, quer dizer, eles jogam sempre em duas frentes. Eu diria que até com isso se engana a população. Porque eles dizem o seguinte, eles constroem um modelo ideal, que era o modelo que eu gostaria de impor ao Brasil, só que eles dizem o seguinte, este projeto entra em vigor daqui a 35 anos. Ora, nada pode ser feito para entrar em vigor daqui a 35 anos. Isso significa o seguinte, que todos os atuais, que estão no atual regime, mesmo que entraram há 2 dias ou 3 dias, se manterão até esgotar o atual regime. Tá? E só passam para o novo sistema os que começam a trabalhar hoje. Ora, os que começam a trabalhar hoje só começam a se aposentar daqui a 35 anos. E todos nós sabemos que não é possível se fazer hoje uma projeção que passe de 10 anos. Isso não é possível. Nós sequer podemos hoje garantir se daqui a 35 anos o sistema de pensões e aposentadorias no mundo será idêntico ao de hoje. Portanto, isso eu diria que até chega a ser... ou o projeto é muito inocente, ou está se tentando, é forte o termo, enganar a população. Mas o Senado muda ou não muda o que vem da Câmara? Aí? Não, eu acredito que o Senado, pelo menos a disposição que você vê nesse momento, que o Senado vai fazer muitas alterações. Tá? Porque os senadores não são candidatos agora em outubro, então facilita muito mais eles fazerem um trabalho, vamos dizer, melhor. Vamos trazer mais um dos nossos convidados que gravou pergunta ao ministro Reinaldo Stephens, o deputado estadual Renato Adur. Senhor ministro, temos acompanhado no dia a dia a exploração do trabalho do menor em todos os recantos desse país. Eu quero saber se há algum estudo do INSS visando estimular o nosso empregador através de uma diminuição da carga tributária do INSS para que esse empregador possa contratar menores legalizadamente nas suas empresas. Olha, Renato, eu acho que a ideia, a tese levantada, ela é correta e o INSS o Ministério pode estudar uma legislação para facilitar isso. A maior dificuldade nós ainda estamos tendo na área do Ministério do Trabalho, que tem imposto dificuldades para uma legislação especial para o trabalho do menor. Agora, independente desta questão, que eu acho que merece ser amadurecida e discutida e se encontrado um caminho para ela, nós estamos também desenvolvendo na área de assistência social um programa que começou com as crianças que trabalhavam com carvão em carvoarias no Mato Grosso, e depois vamos passar esse mesmo trabalho para quem trabalha em sisal e quem trabalha na área da cana-de-açúcar, para menores, dando a eles bolsa de estudo no valor daquilo que eles recebiam para o trabalho, desde que os pais comprovem de que as crianças, ao invés de estar trabalhando, elas estão na escola. Então nós substituímos aquele valor que elas recebiam e damos aquele valor à família a título de bolsa de estudo.
Nós vamos, evidentemente, com o ministro Reinhold Steffens, eleitor em Curitiba, domicílio eleitoral em Curitiba, eleição municipal em Curitiba, eleição de prefeito em Curitiba, nós vamos, evidentemente, ter que conversar com o ministro a respeito disso, até porque o seu nome entrou em cogitação para disputar a prefeitura. Mas primeiro uma breve pausa e em seguida voltamos com sala exclusiva. Essa noite com a presença do ministro da Previdência, o paranaense já de tanto tempo, né? Efetivamente paranaense, Reinhold Steffens. Porque nasceu, falei isso, porque nasceu em Santa Catarina, né? Mas a vida inteira aqui nasci na divisa, Porto União. Ao final do bloco nós dizíamos o seguinte: o ministro Reinhold Steffens, eleitor de Curitiba, domicílio eleitoral de Curitiba, fez uma votação expressiva na última eleição à Câmara Federal aqui em Curitiba, foi um dos alicerces da campanha do governo do Estado, um dos coordenadores da campanha, teve o seu nome ventilado, trabalhado, anunciado como candidato a prefeito pelo seu partido, o Partido da Frente Liberal. Nós vamos iniciar essa conversa com uma pergunta que até pode ser um pouco desfocada diante da sua decisão, mas nós vamos trazer uma jornalista do jornal Folha de Londrina, a jornalista Mari Tortato. O que eu gostaria de saber do ministro Steffens é o que mais pesou na sua disposição de disputar a Prefeitura de Curitiba. Se foi o cansaço e até a frustração pelo processo de fritura que sofreu para aprovar a reforma da Previdência, ou se foi a constatação de que em Curitiba o PFL não tem um nome de densidade eleitoral, pelo menos tão forte como o seu, para entrar em campo em condições de vencer a eleição. Não, se eu tivesse que decidir, mas não decidi dessa forma, para ser candidato a prefeito de Curitiba, eu faria pelos vínculos que eu tenho com esta cidade e até pelos vínculos que eu tenho com a prefeitura, com o município e por, inclusive, ter participado do planejamento desta cidade. Portanto, eu gosto dessa cidade, seria esta a razão. Agora, o fato de eu não ter decidido isto é porque eu ainda tenho um trabalho a ser realizado na área federal, onde eu não estou sofrendo nenhuma forma de fritura. O óleo não chegou a esquentar lá? O óleo não chegou a esquentar. Não obstante, muitas vezes os contra a reforma tentam me atacar, às vezes até sob aspecto pessoal, já que não conseguem discutir muito a questão técnica da reforma, ou tentam, inclusive, criar constantemente esse boato que eu estaria enfraquecido, que eu estaria sendo demitido, coisa assim. Mas isso é uma coisa mais das corporações, daqueles que estão contra a reforma. Mas eu acho que essa agora é uma página virada, essa questão de ser candidato ou não ser. O nosso partido hoje ainda tem dois caminhos. O caminho que eu gostaria que fosse adotado seria, ou que se fosse trilhado, seria o de fazer uma composição apoiando o candidato do governador e do prefeito. Mas o próprio partido, tanto a nível regional como a nível local, desejam um candidato próprio. Se tivéssemos que sair com um candidato próprio, provavelmente seria o nome mais importante aqui para Curitiba, seria o nome do deputado Luciano Pisato. Mas isso são tudo ainda cogitações, são ainda discussões. Nós ainda vamos manter entendimentos sobre esse assunto com o governador, inclusive porque a nossa questão não se restringe só a Curitiba, se restringe à harmonia necessária das forças que elegeram o atual governador nos principais centros do Paraná. Então essa ainda é uma questão, vamos dizer, em aberto. Ministro, o senhor não acha que a participação do PFL no governo estadual, no caso de São Paulo, aí quase idêntico, não pode ter um mal-entendido dentro do governo, quer dizer, esse apoiamento do PFL junto ao PDT, ou não apoiamento,
eu cito melhor o não apoiamento do PFL ao PDT, não pode ter uma divergência dentro do governo estadual. Quer dizer, os senhores têm secretários de Estado participando, inclusive o caso até do senhor citou agora, do deputado Luciano Pisata, que tem o sogro dele participando numa secretaria de governo. O senhor acha que isso não pode atritar um pouquinho essa coligação? Nós temos que ter a capacidade de administrar essas questões, de saber separar essas questões. É claro que, por exemplo, quando se analisam a nível de determinados municípios importantes, por exemplo, não há dúvida que Londrina, o candidato mais forte de Londrina será o candidato do PDT. Já em Ponta Grossa, é muito provável que o Plauto tenha boas condições de disputar em nome do PFL. Né? Isso não significa que nesses locais nós não possamos ter um eventual atrito. A própria questão do Silvio Barros, que é secretário do atual governo, que está se desincompatibilizando desse governo, provavelmente vai disputar a prefeitura de Maringá, aonde é possível que surja também um candidato do PDT. Nós temos questões, mesmo Curitiba, que foi a questão citada. Então nós temos questões localizadas em várias grandes cidades do Paraná e mesmo em cidades menores, aonde haverá uma disputa. Em São Paulo, por exemplo, houve uma divergência e o PFL acabou saindo do governo Mário Covas em virtude da candidatura municipal, a prefeito municipal de São Paulo. Aqui não pode acontecer a mesma coisa. Mas eu volto a afirmar isso, Sebastião. Nós devemos ter a capacidade em saber separar as coisas e administrar essas questões. Que é possível. Eu acho que é possível. Porque antigamente era muito comum, no tempo de Getúlio, de Juscelino, o PSD com o PTB, na área federal, participavam. E na área estadual, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul e outros estados, eram divergentes. Colher a opinião do ministro sobre essa questão de projeção política. Vamos ficar com Curitiba, capital do estado do Paraná, capital importante. Se ela não se ombreia com São Paulo e outras na quantidade de habitantes, na quantidade de eleitores, ela suplanta essas cidades todas por toda a imagem que tem de boa cidade, de qualidade de vida, etc, etc, etc. Portanto, é um referencial importante na vida política do Estado e do país. Na medida em que o Partido da Frente Liberal sucessivamente vem deixando de participar de eleições, vem se coligando, fazendo alianças, ele não acaba também politicamente fragilizado e caudatário de outras forças, e aí ad perpetuum. Essa é uma das questões, inclusive, daqueles que defendem que nós devemos ter candidatos próprios em praticamente todos os municípios, inclusive Curitiba. É porque o PFL é um partido a nível nacional bem estruturado, um partido forte a nível nacional, eu diria que é o partido mais profissional que nós temos no país, é o melhor partido em termos da sua dimensão e do trabalho que ele realiza. É um partido bem estruturado, inclusive no Paraná, em praticamente todos os municípios, e particularmente em Curitiba. Só para a gente ter uma ideia que isso é importante, os 4 deputados federais do PFL, somados, fizeram mais de 100 mil votos em Curitiba, o que é um número em termos de voto extraordinário. É bom para registrar também que o ministro foi o mais votado do PFL no Paraná, nessa última eleição. E em Curitiba eu tive uma votação quase 3 vezes superior ao segundo lugar, que tive uma votação extraordinária aqui em Curitiba. Portanto, essa é uma das questões que tem sido muito levantadas. Quer dizer, o PFL deve sair com um candidato para começar a mostrar a sua posição. Mas temos que ver o que é mais importante nesse momento. Ou nós chegamos a um acordo, uma conciliação, uma harmonia em termos de várias posições no Estado, ou nós vamos decidir Curitiba como uma questão individualizada com o candidato próprio. Mas isso, como já disse anteriormente, ainda é uma questão que está em aberto e que está em debate. O que quer dizer, porque tudo isso é uma prévia do que acontece lá na frente, que 98 ainda é um horizonte branco, é um fundo neutro na vida do PFL. Sim, em 98 ainda temos que aguardar um pouquinho. Nem nomes para se cogitar, para se especular, o seu próprio. Não, eu acho que o PFL tem alguns nomes importantes no Paraná. Quer dizer, o ex-ministro Alcini Guerra, que retorna provavelmente agora como prefeito de Pato Branco, ele é o candidato, está muito bem nas pesquisas, uma liderança regional bastante grande. O José Carlos Carvalho, né, que é também uma liderança, é também um nome, o meu próprio nome, eventualmente
é um nome que tem dimensão estadual. Enfim, eu acho que o partido ele tem alguns nomes que podem ser projetados para 98. Mas agora deixamos então, já que o ministro não é o candidato mesmo, efetivamente, agora declarado a prefeito de Curitiba, que é o que se esperava na sua vinda aqui, vamos voltar então ao assunto também da Previdência, ministro. Eu tinha uma pergunta para fazer sobre a Previdência. O senhor é a favor da privatização da Previdência no Brasil? Não, eu acho que isso sequer está em discussão. O que está em discussão é um modelo que acontece em praticamente todos os países, inclusive nossos países vizinhos. Eu acho que até a Argentina está mais avançado do que nós, o Chile e muitos outros países, que são modelos onde nós temos uma previdência social básica, pública, ou seja, todos são atingidos até um determinado limite. Por exemplo, no caso do INSS, o limite hoje é 10 salários. E acima, quem ganha mais do que isso passa a ser incentivado a participar de fundos privados de previdência complementar. O que já existe hoje aqui? O que aliás, já existe, o que é bastante desenvolvido, isso nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, quase todos os países. E não seria a solução no Brasil a privatização? Altamente desenvolvido. Não, o Brasil, de uma forma ou de outra, já está caminhando para esse modelo. Nós precisamos apenas acentuar isto e dar um corpo maior a isto. Mas eu acho que é nessa direção que nós estamos caminhando. Em 1955, vi um comício aqui no Paraná, aqui em Palmeiras. O candidato presidente da República na época era Adhemar de Barros. Ele defendia isto, assim, com muito ardor, a privatização da Previdência Social aqui no Brasil. Por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor. Se bem que a gente não pode chamar isso de privatização, porque na verdade são fundos complementares que pertencem aos próprios associados destes fundos. Claro que temos que desenvolver mecanismos de segurança para que as pessoas que participem desse fundo tenham a certeza que não vão ter problemas no futuro, como já aconteceu anteriormente. Mas hoje isso já está bem desenvolvido, existem muitas técnicas de controle sobre isso. Então as pessoas que participam efetivamente não têm muitos problemas em participar destes fundos. Mas isso não necessariamente se chama de privatização. Agora, o importante disto é porque você gera com isto poupanças de médio e longo prazo, que são o instrumento fundamental para financiar o desemprego. 70% do mercado de ações americano está na mão de fundos de pensão. Ou seja, ele pertence aos próprios trabalhadores das empresas. Inclusive uma forma de democratização do capital e gera grandes capitais, grande movimentação financeira. Estamos chegando ao final do nosso tempo dessa noite de sala exclusiva. Silvio Sebastião, mais alguma questão, alguma coisa que ficou... agradecer a presença do ministro. E nós achamos assim, voltando ao problema municipal aqui de Curitiba, que nos interessa muito, que é muito importante, infelizmente a não participação do ministro como candidato a prefeito de Curitiba, com uma experiência grande, foi da equipe dos Ivarzua, da equipe que fez Curitiba, do plano diretor de Curitiba, e seria um candidato assim para ser um prefeito de Curitiba. Eu conheço bem, sei sua capacidade, como vocês também conhecem, sabem a capacidade. Infelizmente nós vamos dar essa notícia que o ministro não é candidato a prefeito de Curitiba. Menos uma opção, uma boa opção para o eleitorado de Curitiba, mas sempre haverá desdobramento, sempre terão coisas pela frente. Ministro Vênio Steffens, as suas considerações finais. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade de ter encontrado vocês, poder dar um abraço a vocês, e essa oportunidade de poder me dirigir ao povo do Paraná, de Curitiba, e especificamente aos meus eleitores, que eu sempre procuro agradecer. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado a você, telespectador, por ter estado conosco, ter nos acompanhado em mais esse programa. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais um Sala Exclusiva.